Seja muito bem-vindo a Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Igreja Fonte Viva. Nos próximos instantes iniciará a nossa Conferência Interna da Visão, Frutificai 2022. Shalom, Igreja Poderosa do Avivamento, sejam todos muito bem-vindos à nossa Conferência Interna da Visão, Frutificai 2022. Nós já daremos início, mas antes eu quero pedir que você, como foi anunciado, coloque o seu celular no silencioso, se prepare, pegue o seu bloco de anotação. Nós vamos dar início a momentos muito, mas muito especiais de imersão. E nós já estamos aqui com os nossos convidados especiais. Coloca para nós o currículo do pastor Lucas Alexandre. Lucas Alexandre, pastor da Igreja Quadrangular de Criciúma, Santa Catarina, há 13 anos. Ministro de adoração desde 2007, com 4 CDs lançados e um DVD ao vivo. Casado com Flávia, tem 2 filhas, a Aimee, de 5 anos, e a Espera da Bela. Gente, esse é o nosso pastor Lucas Alexandre, tão esperado. Pastor, seja muito bem-vindo, pode subir aqui. Boa noite, gente. Boa noite, povo de Deus. Vocês estão bem? Tudo na graça de Deus? Você pode se colocar de pé onde você está e aplaudir bem forte a Jesus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, em nome de Jesus. Tenho certeza que nesse Frutificai, o Espírito do Senhor vai se manifestar de uma forma poderosa. Todos nós seremos tocados pelo Espírito Santo. Eu quero que você olhe para quem está ao seu lado e diga assim: meu irmão, nesses dias, o Espírito do Senhor vai se manifestar de uma forma poderosa ao seu coração. Outro lado, quem está no outro lado, diga a mesma coisa. Nesses dias o Senhor vai se manifestar de uma forma poderosa. Você pode levantar suas mãos ao Espírito Santo. Vamos dar as boas-vindas ao amado Espírito Santo. Vamos fazer isso essa noite, na abertura do Frutificai, com as suas mãos levantadas. Dê as boas-vindas ao Espírito Santo. Dê as boas-vindas ao Espírito Santo. Oh Espírito, nós te amamos, nós te convidamos. Tu és bem-vindo neste lugar. Vamos, durante alguns segundos, apenas diga isso. Nós amamos a sua presença, Espírito Santo. Oh, te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, te amamos. Diga boa noite, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Nós te amamos, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto a tudo aquilo que vai acontecer. Você que ora no Espírito, começa a orar no Espírito. Levanta a sua voz. Vamos, toda a igreja. Oh, fonte, vamos, fonte, vamos. Ela macanta lá na manache, alama. Vamos encher esse lugar de adoração. Encher esse lugar. Então vem, Senhor. A voz mais linda é a voz da igreja. Levanta a voz, igreja. Então venha, ó fonte viva. Então vem.
Na abertura do Frutificai, nós dizemos: Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante aqui. Tens a primazia, tens a primazia. Tu és prioridade. Erga suas mãos. Espírito Santo, és prioridade. Tu és a nossa prioridade. Espírito Santo, Tu és prioridade. Tu és a nossa prioridade. Nós não queremos continuar se o Senhor não estiver aqui. Se o Senhor não estiver aqui, nós não queremos dar um passo a mais. Se o Senhor não estiver aqui, se o Senhor não estiver aqui, então vem e então vem. Levanta sua mão. Jesus está vivo. Estamos aqui porque Ele vive. Deixa eu falar para você, não há nada tão maior, nada tão igual a Jesus. Ele está acima de todos. E Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Ô igreja, a morte vencestes, o véu te rompestes, a tumba vazia agora estás, o céu te adora, proclama, pois Jesus diga, és invencível. Diga, igreja, teu é o reino. Mais uma vez, a morte venceste. Diga bem alto, a morte venceste. Adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Levanta sua voz, diga o que Ele é, igreja. Diga, és invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome
O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome. Jesus, 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 não há nome tão lindo, tão Nós declaramos, vem sobre este lugar, Espírito Santo de Deus. Oh Pai querido, Espírito Santo, nosso amigo, nós te desejamos nessa noite, nós te desejamos nessa conferência. Pai, nós te desejamos aqui, Espírito Santo, esteja em nós e através de nós. Oh Papai querido, ministre em nossos corações nessa noite. Oh Pai, há muito que o Senhor quer derramar sobre essa igreja, sobre nós. Derrama, Pai, continue derramando sobre nós, Pai, sobre cada pessoa que está aqui, sobre a pessoa que está nos assistindo também. Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, derrama sobre nós. Oh, derrama sobre o teu povo, derrama sobre o seu povo, dê sede e fome ao seu povo, em nome de Jesus, nesses 2 dias, Senhor. Oh, Espírito Santo, que venha, Senhor, marcar as nossas vidas, marcar a página, Senhor, desta igreja. Oh, Espírito Santo, que nós possamos não ser mais como antes, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, nós te desejamos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, porque a presença dEle se faz real aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus pela sua vida que está aqui conosco na nossa conferência interna. Podem se assentar. Glória a Deus pela sua vida, pela vida do pastor Lucas. E nós não vamos nos delongar, porque eu creio que vocês estão aqui, claro, primeiramente por Jesus, mas também para receber aquilo que Deus tem através da vida desses 2 homens de Deus. Coloca para nós, por favor, o currículo do pastor Júlio César. Júlio César, pastor, palestrante e conferencista internacional. Desenvolve um ministério com mais de 15 anos, atuando nas áreas da pregação, ensino e mentoria. É formado em bacharel em teologia e aconselhamento pastoral.
Também é escritor e criador de conteúdo digital, com aproximadamente 500 mil seguidores nas redes sociais. Casado com Osana Arcanjo e pai de 2 filhos, Maria Eduarda e Júlio César Filho. Aleluia! Quem aqui já participou do nosso Atualize com o pastor Júlio César, que é da Fonte? Glória a Deus, todos nós já estivemos, né, as pessoas que levantaram a mão estiveram com o Senhor, sendo ministrado, e a sua vinda aqui é muito esperada. Pastor, vem para cá. Abra sua Bíblia, nós vamos ler Lucas, capítulo de número 22. Enquanto você abre, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por estar pela primeira vez aqui. Se a igreja tinha expectativa em me receber, pastor, eu tinha expectativa de estar aqui. E a minha expectativa talvez não é na mesma proporção, devido a todo o contexto, mas é a mesma expectativa de Jesus naquela noite, naquela mesa, quando ele olhou para os amigos e disse: eu desejei muito comer convosco essa Páscoa, eu desejei muito estar com vocês aqui, e eu já estou feliz porque o pastor Elias disse que vai ser a primeira de muitas. Lucas 22, nós vamos ler o verso 29 e 30. Lucas 22, 29 e 30, quem achou, diga amém. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Volta o 29 para mim, por favor. E eu vos designo, tem uma tradução que diz, e eu vos destino, tem alguém com essa tradução aqui? Eu vos destino o reino, assim como meu... Isso, obrigado. Eu vos destino o reino, como meu Pai destinou a mim. 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E você diz amém. Irmãos, igreja do Senhor, o que nós estamos fazendo aqui? Qual é a nossa missão? Por que se reunimos como igreja? Para onde tudo isso aponta? Qual é o sentido de estarmos aqui, ou de estarmos juntos na programação da igreja local, inserido nesse corpo, nesse corpo chamado noiva do Cordeiro? Para onde tudo isso aponta? Para onde tudo isso está nos levando? É sobre isso que eu quero falar essa noite. Nós estamos numa conferência com o tema expansão, mas expansão fala de crescimento, mas só podemos viver o crescimento se nós compreendermos, se nós entendermos. E o desafio que nós temos é o desafio de entender, de compreender. Eu não posso desfrutar daquilo que eu não entendo. Eu não posso tomar posse daquilo que eu não entendo. Eu não posso desfrutar daquilo que eu não entendo. E o desafio do reino não é ouvir, é entender. E eu provo isso para você. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, vai falar exatamente sobre isso. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13, o verso é o 19.
Diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Observe esse texto porque é uma fala de Jesus. E Jesus está falando sobre o reino. Jesus está dizendo que alguém, um sujeito veio ouvir, mas ele ouviu a verdade do reino, só que ele não entendeu. E por ele não entender, o maligno veio e roubou, arrebatou, arrancou aquilo que foi semeado no coração. Então o nosso desafio não é ouvir, porque é essa geração que mais ouve. Você coloca no YouTube, tem a temática que você quer ouvir, o pregador que você quer ouvir. A revelação hoje é servida como fast food, a ponto de nós escolhermos o que nós vamos ouvir. O cardápio é variado, mas nunca tivemos tão distante e nunca tivemos com tanta dificuldade de compreender. Por quê? Jesus está dizendo que o nível de ouvir é um, mas o nível de entendimento é outro. Tudo que você perde para o diabo ou para o maligno é porque você não entendeu. Porque o entendimento protege, o entendimento armazena. Você quer guardar tesouro no reino de Deus? Entenda. Como que, pastor Júlio, qual que é o cofre do reino? Entendimento. Quanto mais você entende, mais aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida é protegido. O diabo não toca naquilo que você entende, mas ele tem o poder de roubar aquilo que você ouve. E no reino de Deus, só pode se mover quem entende. Não é você não dá prejuízo para o diabo ou prejuízo para o maligno mediante a quantas porções de sermão você ouve. Porque não é o tempo de casa que dita o que você vai experimentar. O irmão mais velho do filho pródigo quis enquadrar o pai. Eu te sirvo há tantos anos. Eu estou há muito tempo dentro de casa. Mas tempo de casa sem entendimento não leva o desfrute. Porque só pode desfrutar quem entendeu. Você já reparou que tem gente que aceitou Jesus ontem, está entendendo coisa, que tem gente que está há 30 anos dentro da igreja e não entendeu? Você já reparou que tem gente que chegou no reino ontem, está desfrutando, está vivendo um nível com Deus, que tem gente que está cascudo de igreja e não compreendeu? Por quê? Porque tempo de casa não quer dizer nada. No reino de Deus, eu te sirvo há tantos anos, mas você está ficando fora da festa porque você não entendeu. Só pode participar da festa quem entende o que o reino está se movendo dentro daquela casa. Então, pastor Júlio, qual é o primeiro passo para mim viver essa expansão do reino de Deus na minha vida? O que você tem entendido nesses últimos dias? Qual é o nível de entendimento que você tem vivido acerca do reino de Deus? Acerca das coisas de Deus? É o seu nível de entendimento. Aí você fala, mas pastor Júlio, pode alguém passar uma vida dentro da igreja e não entender? Tem gente que está enterrado no cemitério dessa cidade, que passou uma vida dentro do templo e não entendeu nada. Tem gente que passou uma vida frequentando templos e não entendeu nada. Quando chegar no grande trono branco diante de Jesus, Jesus vai olhar para ele e falar assim: filho, eu tinha tanto para te dar na terra, mas você não entendeu. Eu tinha tanto para te dar, eu tinha tanto para liberar sobre a sua vida na terra, mas você não entendeu.
Porque é o seu nível de entendimento que leva você a desfrutar aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí a pergunta é, nós estamos entendendo? Porque eu só posso tomar posse do reino se eu entendo. Quer ver uma coisa que está na moda, que poucos entendem? Propósito. Essa é a palavra da moda. Os coaches estão falando sobre ela. A psicologia, enfim, muita gente falando sobre isso. Os coaches estão falando sobre psicologia, sobre propósito. Se você abrir as redes sociais, tudo é propósito. E colocar um jugo do propósito na minha geração. Se eu não achar o tal do propósito, o tal do propósito virou o pote de ouro no fim do arco-íris. Se eu não encontrar, eu vou ser frustrado. Se eu não achar o meu propósito, e aí a gente fica correndo atrás do propósito. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, eu nunca vi um correndo atrás do propósito. Mas eu vi o propósito correndo atrás de todos eles. Porque quando eu entendo, eu não preciso correr atrás de nada. Tudo vem como favor de Deus sobre a minha vida. Nem a bênção você precisa correr atrás. É ela que corre atrás de você. Moisés não foi atrás do propósito. Mas o propósito achou Moisés. Cuidando das ovelhas do sogro, o propósito queimou na frente dele. Apontando ele para um propósito, para um chamado e para uma vocação. Davi, apacentando ovelhas. Cuidando das ovelhas malhadas do papai. De repente alguém chega correndo atrás dele e diz assim, Davi, o profeta está lá em casa. E ele mandou dizer que só vai sentar à mesa enquanto você chegar. O propósito estava na casa de Davi. O propósito sabe o seu endereço. Ei, descansa. Só se relaciona com o dono do propósito, que no tempo certo ele revela o propósito para você. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Estou te falando sobre entendimento. Eu estou falando sobre entender o que é viver o reino de Deus. As pessoas relacionam bênção com aquilo que a gente tem. Estou falando sobre entendimento. E no reino de Deus, bênção não é o que nós temos. Se a gente vê alguém com um carro legal, a gente fala, está na bênção. Se a gente vê alguém com uma casa legal, a gente fala, tá. Se a gente vê alguém com posses materiais. Mas tem coisa que a gente está falando que está na bênção, quando Deus está dizendo. Porque tudo que é bênção é Deus que dá. Tem coisa que a gente falou, está na bênção, que Deus está falando, não foi eu que dei. Então, bênção é aquilo que Deus dá. E bênção não está relacionada ao ter. Bênção é relacionada ao ser. Quando eu sou a bênção, aonde eu coloco a planta do pé, a bênção do Senhor chega junto. Quando eu sou a bênção, onde eu toco, abençoado é. Por quê? Porque eu sou. Deus nesses dias quer levantar uma igreja que seja uma bênção para a cidade, seja uma bênção na cidade, uma igreja que seja uma bênção no Brasil, seja uma bênção nas nações, uma igreja que vai se posicionar para ser independente do ter. Quem crê nisso, diga amém. Aí você me pergunta, mas pastor Júlio, eu não acredito que tem alguém que passa uma vida dentro da igreja e não entende. Irmão, o eunuco foi em Jerusalém adorar e não entendeu o que tinha adorado. Aí quando ele está voltando para casa com os pergaminhos abertos, lendo o livro do profeta Isaías, a Bíblia diz que ele lia e não entendia. Ele estava lendo as escrituras e não entendia. Ele foi para o templo adorar e não entendeu o que foi adorar. Até que Filipe está esperando ele na beira da estrada. Só que Filipe entendia. Por quê? Porque Filipe tinha revelação. E quem tem a revelação entende.
Felipe tinha intimidade com o Espírito Santo. Quem colocou ele ali foi o Espírito Santo. Felipe largou uma igreja lotada, um avivamento poderoso. Eu imagino Felipe pregando e a samaritana convidando o povo para vir. Quando Felipe pregava aquele movimento poderoso, uma voz grita no ouvido dele e diz assim: deixa a igreja e vá para a saída de Jerusalém. E Felipe se movia por um propósito, nunca por uma multidão. Porque Felipe conhecia Jesus, e Jesus entrou em Gadara por causa de um gadareno, entrou em Samaria por conta de uma samaritana. Multidão nunca moveu Jesus, é sempre um propósito maior. Aí o que acontece? Felipe está na beira da estrada, e Felipe grita para ele assim: entendes tu o que você lê? Ele diz: não. Eu estou lendo e não estou entendendo. Felipe diz: deixa eu sentar ao seu lado. Você consegue imaginar ele lendo e Felipe dizendo exatamente quem era Jesus? Porque quem conhece Jesus entende. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu entendo o que ele tem para a minha vida. A igreja poderosa é a igreja que conhece Jesus. A igreja poderosa é a igreja que Jesus se move dentro dela. E a Bíblia diz, é interessante que a Bíblia diz que o eunuco gritou, na caravana que ele estava indo, ele gritou: ei! Ali tem um rio, um riacho. Para a caravana. O que me impede de ser batizado? É interessante que Felipe não convidou ele para ser batizado. Porque quem entende não precisa ficar correndo atrás. Quem entende, você não precisa ficar arrastando ele. Quem entende, você não precisa ficar forçando ele. Quem entende, irmão, qualquer poça d'água ele está mergulhando. Não, quem entende, você não precisa ficar chamando ele no WhatsApp, vamos, não vamos. Quem entende, você não precisa ficar gastando tempo, porque não, quem entende, aleluia, ele quer mergulhar no mais profundo com o Senhor. Eu profetizo que esse é o ano que Deus vai fazer você mergulhar ainda mais. Que me impede de ser batizado? Você reparou que à medida que a gente entende, quanto mais você entende, mais um passo com Deus você quer dar? Quanto mais você, olha aqui, quanto mais o seu entendimento abrir, quanto maior for o seu entendimento, mais você vai olhar para dentro de si e vai dizer: eu preciso ir mais fundo com Deus. Sabe aquela indignação de olhar para a sua vida espiritual e dizer assim: o jeito que está não está bom, preciso ir mais, eu quero me lançar mais, eu quero experimentar mais. É o Espírito Santo gerando isso dentro de você. Diga comigo: só pode viver uma expansão quem entende. Mas é interessante o texto que nós lemos. O que me chama muito a atenção no texto que nós lemos de Lucas, capítulo de número 22, é que Jesus está falando sobre a mesa. Ele está numa mesa. E nessa mesa ele está falando de um reino. Jesus está falando sobre um reino e ele está dizendo assim: ó, eu vos destino um reino porque o meu Pai me destinou. Jesus está falando sobre isso em uma das piores horas, um dos piores momentos da sua vida. Porque nós enfatizamos muito o sacrifício de Jesus vivenciado no seu corpo físico. Tortura, as chibatadas, a azorrague, aquele chicote com ponta de ossos que grudava na pele de Jesus, e quando puxava a pele vinha junto. Nós enfatizamos muito isso.
Mas nós não paramos para pensar que o sofrimento de Jesus começou muito antes do Gólgota. O sofrimento de Jesus começou muito antes do jardim do Getsemane. O sofrimento de Jesus começou, o sofrimento de Jesus começou quando ele sentou nessa mesa. Porque Paulo, escrevendo sobre essa mesa, diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Essa é a noite da traição de Jesus. Essa é a noite que ninguém quer sentar na mesa. Deixa eu te perguntar, quem senta na mesa na noite que é traído? Na noite da sua traição, você não tem fome. Na noite da sua traição, você se isola. Na noite da sua traição, você não quer vir para a igreja. Na noite da decepção, você não quer sentar na mesa. Mas Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele foi para uma mesa. Na noite que foi traído, ele senta em uma mesa. E é sobre essa mesa que eu quero pregar, porque essa mesa abre o nosso entendimento. Outro dia eu estava com um pastor, e eu praticamente todo final de semana estou com um pastor, conversando com ele, pastor Elias, e ele disse assim, pastor Júlio, a igreja cresceu demais. E eu estou muito preocupado porque a igreja tem crescido, e eu sinto que eu perdi o controle desse crescimento. Eu falei para ele, pastor, se o senhor não está entendendo o que está acontecendo, é porque o senhor aumentou o número de cadeiras, mas o senhor não aumentou o tamanho da mesa. Porque a igreja mais poderosa não é a igreja que é cheia de cadeira, é a igreja em que a extensão da mesa dela cresce cada vez mais. O Senhor Jesus, quando foi ensinar um dos seus últimos ensinamentos para os discípulos, ele sentou numa mesa. E o texto diz que na noite que ele foi traído, ele chamou os amigos. Irmãos, na noite que foi traído, na noite que a gente é traído, a gente não quer estar perto de quem a gente ama. A gente não quer estar perto de ninguém. Na noite que a gente é traído, na noite da decepção, na noite da nossa frustração, nós não queremos sentar perto de ninguém. Só que aprenda isso. Quanto maior for a sua decepção, mais os seus vínculos de amizade têm que ser fortalecidos. Por quê? Porque o diabo quer nos isolar. Quanto mais isolado você estiver, mais frágil você se torna. E na noite que a gente é decepcionado, o que a gente faz? A gente se isola. Nós não queremos sentar na mesa. Mas Jesus, na noite que é traído, ele sentou com os amigos. Ele se cercou de pessoas. Ele esteve junto com pessoas que ele amava. Pessoas que caminharam com ele. Ele esteve com todos eles, até com o traidor. Esse é o nível de entendimento que Deus quer nos levar. A ponto de sentar com o traidor na mesa e isso não nos incomodar. A ponto de você ter paz para sentar com gente que você não quer sentar. Esse é um nível de entendimento que Deus quer nos levar. Porque servir quem está na mesma vibe que a gente é fácil. Lavar os pés de quem é nosso amigo é fácil. Você pegar um bacio, uma toalha e chegar perto de quem já investiu no seu ministério. Alguém que diz, hashtag tamo junto. É fácil. Eu quero ver pegar uma bacia e uma toalha e servir. Judas. E o que me chama a atenção é que Jesus em nenhum momento tirou Judas da mesa. Judas veio para a mesa. Porque a mesa de Jesus não se tira ninguém dela. Tem espaço para todos. Na mesa de Jesus tem espaço para todos. Só que você precisa entender algo aqui. Eu estou falando sobre entendimento, eu estou falando sobre reino. Que Judas pode até sentar na mesa, mas ele não fica. Porque ele não suporta.
Pastor Júlio, o que eu faço para Judas não ficar na mesa? Aumenta o nível da verdade da mesa. Pastor Júlio, o que eu faço para Judas se levantar e sair? Você não precisa mandar ele embora. Só coloca a verdade na mesa que Judas não consegue ficar. Porque a mesa é para os amigos. A mesa é para quem é de verdade. E é interessante que Jesus senta com eles na mesa. E Jesus vai ter algumas atitudes que nos ensinam muito. A primeira atitude de Jesus, para você que está anotando, para você que está escrevendo, você que está com seu bloco de nota, para você que está aí armazenando, primeiro ensinamento de Jesus. O Senhor Jesus sentou na mesa e ele pegou um pão. Jesus pegou o pão. Você sabe qual é o alimento mais simples da mesa do judeu? Pão. Você pode chegar na mesa de qualquer judeu, pastor Elias, qualquer um. Qualquer judeu que você chegar, você vai ver pão. Se uma igreja vai viver a expansão do reino de Deus, ela precisa valorizar as coisas simples que tem dentro dela. Se você quer viver a expansão do reino de Deus na sua vida, você precisa valorizar aquilo que tem valor e não aquilo que tem preço. Por quê? Porque nós costumamos valorizar o que tem preço e esquecemos de valorizar o que tem valor. E não se vive expansão valorizando o que tem preço. Tem coisas que é importante, mas só tem preço. Tem coisas que é maravilhoso, mas tem preço. E o que tem preço, o diabo rouba. O inimigo rouba, a traça corrói. O que tem preço? Pastor Júlio, como que eu sei o que tem preço e o que tem valor? Tudo que tem valor está conectado com a eternidade. Você sabe por que a sua família é o bem mais precioso que Deus te deu? Porque ela é a única coisa que você vai conseguir levar para o céu. Sabe por que família? Por que a igreja poderosa é uma igreja composta de famílias? E a família é preciosa, porque ela é um bem que vai com você para a eternidade. Você acha que o culto mais poderoso, você acha que o culto, desculpa, eu vou refazer, você acha que o culto mais cheio de gente já aconteceu nessa igreja? Não, vai acontecer no anticristo. Quando nós não estivermos aqui. Isso aqui vai estar lotado de gente. Aqui vai ter um pastor desviado pastoreando essa igreja? Não, nós não vamos estar aqui. Aqui vai ter gente que teve a oportunidade de buscar a presença de Deus, mas não quis, negligenciou, valorizou as coisas terrenas, se apegou a ela, colocou o coração nela e ficou. Mas os vencedores, nós estaremos numa mesa mais poderosa, porque quem senta com ele na mesa aqui, vai sentar com ele na mesa lá. Eu vou repetir, quem senta na mesa com ele aqui, está preparado para sentar na mesa com ele lá. Amém, irmãos? Pastor Júlio, como que eu faço para viver a expansão? Primeiro, valorize o que é simples. Valorize as pequenas coisas. Eu entrei com o pastor Elias ali, eu fui vendo, e eu sou muito observador. Cumprimentando todos os irmãos, olhando os irmãos servindo. É a igreja, o organismo vivo, pulsando. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, valorizou as coisas simples. Valorizou as pequenas coisas. E é isso que nós precisamos aprender nesses dias. Valorizar o que tem valor. Cuide e zele por aquilo que tem preço. Mas valorize mesmo aquilo que tem valor. Valorize seus filhos. Valorize sua família. Valorize seu esposo, valorize sua esposa. Valorize quem te ama de verdade. É isso que nós precisamos aprender. Jesus, na noite que foi traído, ele partiu o pão e deu
E deu. Irmão, quem que agradece na noite que é traído? Vai dar graças a quê? Jesus é tão poderoso que ele acha motivo para agradecer. Você tem motivo para agradecer essa noite? Feche seus olhos. Só agradece agora. Porque tem gente que está no hospital agora, deitada de bruço tentando respirar e não consegue. E você está aqui. Isso é motivo para agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você tem motivo para agradecer? Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele encontrou motivos para agradecer. É o seu nível de gratidão que faz você desfrutar do reino de Deus. Gratidão pura. Gratidão liberta. A gratidão, aleluia, faz você experimentar o melhor de Deus na sua vida. Se você tem motivo para agradecer, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. O Senhor Jesus deu graça. Pega isso aqui. A luta do maligno não é só para que você não tenha. O diabo vai lutar muito para você não ter. Muito. Satanás vai lutar muito para que essa igreja não expanda, para que essa igreja não cresça. Mas o diabo vai lutar mais ainda para que ela não desfrute do que ela já tem. Porque olha aqui, igreja. Jesus narrou 3 parábolas. As 3 parábolas terminam em festa. Um pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, largou 99 no deserto, voltou a procurar a que se perdeu, e quando ele encontrou, o que ele fez? Ele deu uma. A mulher tinha 10 moedas, perdeu uma, varreu a casa, acendeu a candeia, varreu a casa, procurou com diligência até encontrar, e quando ela encontrou, ela chamou as amigas e as vizinhas e deu uma. Pai do filho pródigo. Quando o filho voltou para casa, ele olhou para os servos e disse assim: pegue o bezerro cevado. Você sabe o que é um bezerro cevado? É um bezerro de engorda. Sabe o que eu imagino? O dia que o filho saiu com a herança pela porta, o pai olhou para os servos e disse assim: ó, separa um bezerro para mim. Coloca ele para engordar. Porque filho que é filho pode ir longe, mas ele sabe o endereço de casa, ele volta. Filho que é filho sempre volta. Quando ele volta, o pai pega aquele bezerro e diz assim: nós vamos festejar. Irmãos, olha aqui para mim. Você quer viver a expansão do reino de Deus na sua vida?
Valorize o que é simples. Agradeça a Deus e não deixe de celebrar em hipótese alguma. Porque o reino de Deus é movido à festa. Como assim, pastor Júlio? O reino de Deus também é movido por celebração. Porque não importa o que está na mesa, importa quem senta em volta dela. Não importa o alimento que é colocado em cima da mesa, o que importa é quem está do lado dela. E se nós cremos que tudo que tem sido colocado na nossa mesa é provisão de Deus, nós vamos festejar. Levanta a mão para receber isso. Eu profetizo que esse ano vai ter muita festa na sua casa. Em nome de Jesus. Com picanha ou sem picanhas, com filé mignon ou sem filé mignon, pode ter pão com mortadela em cima da mesa, nós vamos fazer festa. Jesus venceu Satanás na mesa fazendo festa. Jesus vai receber a gente na eternidade com festa. E a Bíblia diz que Ele vai nos servir, Ele vai nos servir. Eu profetizo que você vai celebrar na terra para celebrar também no céu. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Só que chega um momento dessa mesa aqui, que ela é poderosa. Os discípulos estão sentados nela. Só que chega um momento que eles estão na mesa, e eles começam a discutir quem era o maior no reino. Porque o fato de sentar na mesa não quer dizer que está conectado com o reino. Porque tem gente que senta na mesa, mas se desconecta. Irmão, pensa comigo, igreja, pensa comigo. Jesus está nos seus últimos minutos, nas suas últimas horas. E os discípulos estão discutindo quem é o maior. Você sabe o que tem prejudicado a igreja brasileira? Muita coisa tem prejudicado a igreja brasileira, mas uma das principais é essa guerra que nós temos contra os nossos irmãos. Porque Deus não procura uma igreja relevante, Deus procura uma igreja fiel. Eu não fui chamado para ser relevante, eu fui chamado para ser fiel a Deus. Aquele que for fiel até a morte vai ganhar o quê? A coroa da... Não é sobre relevância, é sobre ser fiel. Não é, irmãos, nós estamos no reino brigando para ver qual que é a maior denominação de Campo Grande. Qual é o melhor pastor? Qual é a melhor igreja para se congregar? Qual é a melhor estrutura? Qual é o melhor pregador? Qual é o melhor cantor? E a gente fica nessa guerra, nós estamos na mesa. Estamos numa guerra que não está mais nos dividindo do que nos unindo. Aí chega Jesus na mesa e diz assim: vocês estão preocupados quem é o maior? Eu vou dizer para você com o que eu estou preocupado. Qual é o nível de serviço que vocês têm? Por quê? Só pode dizer que está vivendo expansão do reino na terra quem serve. Porque o maior no reino é quem? Jesus disse que não pode ninguém ser maior no reino? Não, Jesus não disse isso. Até porque Jesus não tinha problema. Jesus não tinha problema com isso, a ponto dele terminar a sua obra e dizer assim: vocês vão fazer obra maior do que eu fiz. Ou seja, Jesus não disse ninguém pode ser o maior. Ele disse: você quer ser o maior? Sirva. Eu fico pensando, nós estamos numa conferência Frutificai, falando sobre expansão. E eu fico pensando, sabe o quê? Por que esse povo aqui está nos servindo? Por que tem gente que sai do serviço, do trabalho, da labuta diária, vem se arrumar no banheiro da igreja para fazer o que faz aqui? E muitas das vezes alguém passa por ele e nem sequer o cumprimento.
Por que tem gente que está aqui fazendo o que faz e muitas vezes ninguém agradeceu? Ninguém disse muito obrigado. Por que às vezes a gente larga tanta coisa para vir servir quem a gente nunca viu na vida? E talvez nunca vai nos agradecer. Se a gente olhar para a terra, não vai fazer sentido nenhum. Mas quando eu olho para o reino de Deus, tudo faz sentido. Porque não é o que eu faço, é para quem eu faço. Eu vou repetir isso aqui que é para você gravar. Não é o que fazemos, é para quem fazemos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Servir o reino de Deus é ser conhecido no céu. Só tem um nome conhecido no céu quem serve. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. E Pedro só está nas palavras. Você me ama? Amo. Eu vou aumentar o nível. Então cuide de pessoas. Sirva pessoas. Se vamos viver a expansão do reino de Deus, precisamos aumentar o nível de serviço da nossa vida. E eu vou falar sobre isso amanhã à tarde. Eu vou falar sobre níveis de serviço amanhã à tarde. Só podemos dizer que estamos vivendo essa expansão no reino se o nosso nível de serviço for grandioso. Abra sua Bíblia. João capítulo de número 12. João 12. Vou te falar sobre 3 lugares que você precisa estar. 3 lugares. João capítulo de número 12, verso de número 1. Nós vamos ler o 1, 2 e o 3. Diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a que falecera. Obrigado. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, a quem ressuscitara dentre os mortos. Verso de número 2. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Verso 3. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa com o cheiro do unguento. Volta o verso de número 1, por favor. 6 dias antes da mesa que nós lemos, que é a mesa da ceia. O texto está dizendo que Jesus foi para uma outra mesa. A casa de Lázaro, para mim, sempre foi um mistério. E eu sempre gostei de ver essa cena de Jesus indo para a casa de Lázaro. O que fazia Jesus ir para a casa de Lázaro? Já pensou? Lázaro não era discípulo, não era doutor, não era mestre, só era amigo. E era suficiente para Jesus descer para a casa dele. Porque na casa de Lázaro, Jesus não precisava fazer milagre para ser aceito. Jesus ressuscitou Lázaro, bem é verdade. Mas a casa de Lázaro, Jesus não era o doutor, o mestre. Sabe aquela casa que você não precisa provar que você é para você ser aceito? Você só precisa ser. Essa é a casa que Jesus amava estar. A casa de Lázaro é uma casa de refúgio. E se você quer ser abençoado na terra, tem uma casa de Lázaro para você se refugiar de vez em quando. Porque a casa de Lázaro é como se fosse uma espécie de esconderijo. Eu imagino Jesus na casa de Lázaro jogando um videogame, tomando um chimarrão, sabe, desprovido. Sabe aquele lugar, pastor Elias, que não é o pastor Elias, é o Elias.
Não é o casal apostólico ou o casal pastoral. Não, é os amigos. É só isso. E esse é o lugar que Jesus amava estar. É a casa onde ele não precisava provar, não precisava fazer milagre. Não era o doutor, o mestre, o ensino. Não. Era um lugar que ele amava estar. 6 dias antes, olha o texto dizendo, foi, diga comigo, a ação de Jesus. Me ajuda, diga, a ação de Jesus. Ele foi. É interessante que Jesus não foi convidado. Jesus não recebeu um convite de alguém dizendo assim, ó, Marta fez um bolo lá, Maria fez um guisado, Lázaro está na churrasqueira fazendo um churrasco, estão chamando o Senhor lá. Não, Jesus vai. Esse é o nível que Deus quer nos levar. O nível onde não precisa convidar Jesus, ele desce, porque ele sabe que ele vai ser bem recebido. Você não precisa convidar Jesus, mandar convite. Irmãos, ele quer descer aonde ele tem liberdade para estar. O texto diz que houve uma ação de Jesus. Foi, pois, Jesus. Olha o verso 2. Fizeram-lhe. Diga comigo, fizeram-lhe. No verso de número 1 tem uma ação de Jesus. No verso de número 2 tem uma ação da casa. Porque se Jesus vai, nós temos que estar pronto para recebê-lo. Se Jesus está vindo, nós precisamos fazer a nossa parte. Foi, pois, Jesus, a ação de Jesus. Fizeram-lhe, eles foram fazer alguma coisa. E o que eles foram fazer? Eles foram preparar uma mesa. Eles foram preparar uma mesa para Jesus estar. Jesus chega nessa casa. E olha, o primeiro lugar. Diga comigo, Marta servia. É interessante aqui que Jesus em nenhum momento repreende Marta, porque ele havia repreendido ela. Por que Jesus repreendeu Marta no outro texto e aqui Jesus não fala nada? Porque no outro texto Marta estava atarefada, mas aqui Marta está servindo. Existe uma diferença de estar atarefado e de estar servindo. Tem gente que está só atarefado. Por que está cansado demais? Porque está cheio de tarefa. E gente atarefada sempre vai cansar. Irmãos, olha aqui para mim. Não é sobre fazer. Se trabalhar para Deus fosse importante, Deus tinha colocado Adão numa roça para capinar um lote. Não é sobre trabalhar. É sobre fluir. Lá, Adão colocou o nome tudo nos bichinhos. Pensa comigo. Deus não poderia lá no Éden ter criado tudo com nome e ter apresentado para Adão. Adão, aqui está o leão, o tigre, aqui está o leopardo, aqui está, vou te mostrar o que mora na selva, o que mora no mar. Não, Jesus disse assim, Adão, vem cá. Toma um papel, uma caneta aqui, vai colocar nome nos bichinhos para mim. Irmão, Aquaman, você não viu Adão, porque não tinha morte. Adão, irmãos, a ciência diz que nem 40% do mar ainda foi descoberto. Adão já conhecia isso tudo. Eu imagino Adão lá nas profundezas, catalogando o nome de tudo aqueles bichos. De repente ele ouve os passos no Éden. Aqueles mesmos passos que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os passos de Deus no Éden curava a solidão de Adão. Os passos de Deus no Éden chamava Adão para um relacionamento. Adão parava o que estava fazendo e ia passear com o pai. Porque, irmão, tudo que a gente faz sem Deus, a gente cansa. Se você estiver fazendo algo no reino, que você está desgastado, cansado, entrega, porque você não foi chamado para fazer isso. Porque tudo que a gente faz no reino é prazeroso.
Por mais que te custe, mas é prazeroso. Você acha que Adão chegava em Deus e falava assim: ó, pai, esse ano eu entrego o cargo, quero descansar. Se eu arrumo alguém aí para me substituir, porque eu não quero mais. O anjo, quando vai levar a mensagem para Maria, como que o anjo leva? Eu estou falando sobre serviço, sobre chamado, porque servir tem a ver com chamado. O que é chamado? É servir pessoas, abençoar pessoas, isso é chamado. Pastor, como que eu faço para cumprir o meu chamado? Sirva pessoas, seja bênção na vida das pessoas, porque chamado é a sua missão de abençoar vidas, de tocar vidas. Eu estou aqui pregando, cumprindo o meu chamado. Então, você foi chamado para transformar vidas, para abençoar vidas, para tocar vidas. Aí o anjo chega para Maria, ele não chega assim, pastor Elias, o anjo não chega para Maria dizendo assim: Maria, eu vim te trazer um problema. Você vai ficar grávida. Você vai ter que fugir porque Herodes vai querer matar o menino. Você vai ter que pegar José, sumir, e você ainda vai gerar numa manjedoura. E detalhe, esse filho não é seu, esse filho é de todo mundo menos de você. Esse filho aí você vai ter que dividir ele com muita gente. Foi assim que o anjo veio trazer a mensagem? Imagina Gabriel na eternidade vindo trazer a melhor mensagem que esse mundo já recebeu. Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Chamado é dádiva. O chamado te torna bendito na terra. Chamado, por mais que te custe, é prazeroso. Tem alguém aqui que pode agradecer a Deus por ser chamado por Ele para um propósito? Chamado é dádiva. Maria não está. Por que Maria ela é poderosa? Porque ela aceitou o chamado. Agora vamos para dentro da casa de Lázaro. Quem está servindo? Marta. Esse é o primeiro lugar que nós temos que estar no reino de Deus, o lugar de Marta, o lugar de serviço. Mais importante do que o que você recebe de Deus é aquilo que você tem feito por Deus. Por quê? Porque o céu é como se fosse uma conta bancária. Só pode sacar de lá quem tem crédito. Quando Moisés ia fazer um pedido a Deus, ele falava assim: Senhor, se tenho achado graça aos seus olhos, é como se ele tivesse falado para Deus: se eu tenho crédito contigo, ele não era bobo. Como é que você fazia? Olha aqui para mim, deixa eu abrir um parênteses aqui. Como é que você fazia dentro da sua casa? Quando você ia pedir alguma coisa para o pai? Você ia limpar a casa. A mãe chegava, via você lavando a louça, falava: ih, essa aí vai pedir alguma coisa. Você ia pegar o carro do pai para dar uma namorada, para dar uma volta. O que você fazia? Alguma coisa para o pai. Por quê? Porque você queria agradar o pai. Com Deus é a mesma coisa. Tem gente pedindo coisa para Deus, mas nunca agradou a Deus. Pastor Júlio, o que eu faço para agradar o coração de Deus? Cuide daquilo que é importante para Deus, que daquilo que é importante para você, Deus cuida. Vou repetir isso aqui. Cuide daquilo que é importante para Deus, que daquilo que é importante para você, Deus cuida. Enquanto tem alguém servindo aqui, Deus está cuidando de muita coisa para ele lá. Enquanto tem alguém vivendo o reino de Deus, se movendo aonde está o reino de Deus, Deus está cuidando de tudo para ele. Isso é servir o reino. Marta está servindo. Esse é o primeiro lugar que nós temos que estar. Ao segundo lugar, coloca para mim João verso 12, 2. João 12, verso 2. Segundo lugar. Primeiro lugar, o lugar de Marta. Eu vou falar muito sobre serviço amanhã à tarde.
Segundo lugar, Lázaro estava onde? Lázaro estava onde? Na mesa. Esse é o segundo lugar que nós temos que estar. Na mesa. Marta está servindo na mesa. Lázaro está sentado se relacionando com ele aonde? Na mesa. Por que Marta serve? Para pensar. No capítulo de número 11, Lázaro estava onde? Na sepultura. No capítulo de número 12, Lázaro está onde? Porque reino é isso, evangelho é isso. O evangelho tem poder de nos tirar da sepultura num dia e colocar a gente sentado na mesa no outro. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Marta servindo assim, ó, olhando para a mesa e dizendo, não pode. Ele estava 4 dias. 4 dias, estude sobre a anatomia de um corpo humano, morto em 4 dias. As unhas caíram, as pontas dos dedos já estão necrosando, o corpo já está em estado de putrefação. Aquele mesmo Lázaro está sentado na mesa com Jesus, sorrindo. Marta está servindo, olhando aquela cena e dizendo, eu não acredito. Eu imagino Marta servindo e dizendo assim, Senhor, me perdoe por ter duvidado. Me perdoa por ter dito, se o Senhor não estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Me perdoe por ter dito, Senhor, que ele iria ressuscitar só nos últimos dias. Me perdoe por ter olhado e dito, Senhor, eu não creio, eu não acredito. Mas Marta está servindo, olhando aquela cena e dizendo, Senhor, me perdoa. Porque meu irmão estava morto e agora reviveu. Pastor, me dê um motivo para mim servir o reino de Deus. Creia nos Lázaros que ele está tirando da sepultura e está colocando sentado na mesa. Por que eu sirvo o reino de Deus? Porque eu era um Lázaro que estava na sepultura e hoje eu sento na mesa com ele. Por que nós temos que servir o reino? Porque esse evangelho que move o reino tem o poder de tirar o seu filho. Imagina Lázaro conversando com Jesus, como foi o diálogo? Senhor, obrigado, Pai. Mas foi engraçado que eu ouvi o seu nome, eu ouvi o Senhor me gritar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Deus, ou Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu amigo. Por que o Senhor disse Lázaro, sai para fora? Por que o Senhor me chamou pelo nome? Jesus poderia ter dito assim, se eu falo morto, todos os mortos daquela região iam sair para fora. Eu chamei você pelo nome, porque você é meu. Chamei-te pelo teu. Jesus não chama ninguém por apelido. Quem chama por apelido é o diabo. Você era isso, você era aquilo, você fez aquilo. Ele não. Ele chama você pelo Lázaro. Sai para fora. Irmãos, nós precisamos acreditar que a mesa tem poder de trazer pessoas que estavam na sepultura para sentar nela. Tem algum Lázaro aqui que eu estou pregando aqui que já se viu na sepultura e hoje, eu sei que tem muitos. Quantos de nós estávamos como Lázaro? Mas por que Marta serve? Porque ela acreditou naquilo que estava acontecendo naquele momento. Olha o ambiente, o reino de Deus em expansão. Por quê? Porque tem mesa, tem Lázaro e tem Marta. Lázaro é o homem do relacionamento. Se eu pudesse deixar uma palavra para você essa noite e ir embora, seria essa: não perca o seu relacionamento com Deus. Porque o homem mais poderoso da terra é aquele que conhece o poder do Deus que se revela para ele no secreto. Eu fiquei muito triste antes de pregar aqui hoje, porque eu não consegui ter um tempo de qualidade devido à viagem.
Mas eu gosto de chegar no hotel e ter um tempo para orar, para meditar. Mas hoje foi tão corrido que eu não consegui. Eu dobrei meu joelho ali e falei: Senhor, me perdoa. Mas Ele me conhece. Ele sabe. Por quê? Porque, irmãos, o nosso propósito é revelado quando nós buscamos e conhecer o Senhor Deus, que nos mantém de pé. Nosso relacionamento com Ele é a nossa busca por Ele. Você só pode viver, pastor Júnior, você está falando óbvio, eu sei, mas eu preciso repetir isso, porque se tem Marta servindo, tem Lázaro sentado na mesa, glorificando o nome do Senhor e agradecendo por ter tirado ele da sepultura. Agora deixa eu te falar sobre o terceiro lugar, que é o lugar mais poderoso. Esse lugar é poderoso. Cadê o meu tecladista? Sobe aqui. Porque o primeiro lugar é o lugar de Marta que serve. O segundo lugar é o lugar de Lázaro que se relaciona. Eu imagino Maria, olhando aquele contexto, pastor Elias, de uma Marta que serve, de um Lázaro que desfruta, e ela precisa achar um lugar para ela. Maria entra no closet, porque mulher ama closet. Cadê as irmãs aí? Eu profetizo que você que ainda não tem closet, você vai ter em nome de Jesus. Para você olhar aquele tanto de calçado e dizer assim: não tenho um para ir para a igreja. Em nome de Jesus. Para você olhar aquele tanto de roupa e dizer assim: não sei que roupa eu vou para a igreja. Maria entra no closet e começa a procurar alguma coisa. Maria precisa fazer parte daquilo que está movendo naquele lugar, de um reino que está em expansão, porque Marta serve e Lázaro está na mesa com ele. E é tão poderoso o Lázaro que senta na mesa que está todo mundo cercando a casa porque Lázaro ressuscitou. Lázaro está na mesa. Aí quando acontece isso, Maria olha e de repente ela acha 1 ano de serviço. Imagina ela pegando aquele frasco e olhando a riqueza daquilo. Olha aqui para mim. No reino de Deus, você não é o que você tem. No reino de Deus, você é o que você abriu mão para ter o que você tem. As suas renúncias são maior do que as suas conquistas. Deus não olha você pelo que você tem. Deus olha você pela sua renúncia, pela sua entrega. E só tem expansão no reino de Deus se tiver entrega. Porque servir o reino de Deus é poderoso. Sentar na mesa com Ele é poderoso. Agora Deus quer ver o seu nível de entrega. Ela olha aquele frasco precioso e ela, não, eu preciso fazer alguma coisa. Ela chega na mesa e ela vai fazer algo que ninguém fez, porque Marta está nesse nível de serviço. Lázaro está no nível de relacionamento, agora ela vai baixar um nível. Aleluia. Ela vai para um lugar que ninguém foi. Porque tem gente brigando por lugares. Quando está faltando gente, buscar lugar que ninguém ainda chegou. Tem gente brigando aí por púlpito, achando que ministério é isso aqui. Achando que ministério é isso aqui. E Deus não procura homens que procuram púlpito. Deus quer homens que procurem altares. Porque tem gente que tem púlpito e não tem altar. Agora quem tem altar não corre atrás de púlpito. Quem tem altar aonde ele está, tem um altar de adoração ao Senhor erguido.
nunca foi sobre púlpito, é sobre um altar de entrega, um altar de adoração. Maria, quando olha aquele contexto, ela diz: não, eu preciso entrar num lugar onde ninguém entrou. E ela vai para onde? Ela baixa o nível da mesa, ela vai para os pés dele. Porque tem um lugar onde o reino se move, é nos pés. Você sabe por que Jesus, na noite que foi traído, foi para os pés, lavar os pés dos discípulos? Porque Maria também foi para os pés dele. Maria determinou um nível no reino de Deus que até Jesus teve que entrar. E não me chame de herege, porque isso prova. Jesus lavou os pés dos discípulos, mostrando para mim e para você que esse nível da mesa nós precisamos chegar. Um nível que ninguém vai. A igreja mais poderosa é a igreja que tem um grupo de intercessão, de homens e mulheres que nunca pegaram, muitas das vezes nunca pegaram o microfone, nunca subiram aqui, mas Deus conhece eles das madrugadas. Aleluia. Porque naquele dia vai ter muita gente que vai dizer assim: no teu nome eu fiz, no teu nome eu movi, no teu nome eu preguei, no teu nome eu enchi um templo, no teu nome. Jesus vai dizer: eu não te conheço. Mas vai ter muita gente que, aleluia, que vai chegar na frente dele naquele dia e ele vai dizer: eu te conheço. Me conhece onde, Jesus? Eu te conheço das lágrimas nas madrugadas. Eu te conheço das noites que você abriu mão de estar na cama, no cobertor, para me buscar. Esse é o nível que Jesus quer nos levar, igreja. E Maria é poderosa. Agora, olha aqui para mim. Coloca para mim João 12, verso 3. João 12, verso 3. O que Marta faz é poderoso. O que Lázaro faz é poderoso. Mas olha o que Maria faz. O que Marta faz não muda o ambiente. Por mais que seja poderoso, o servir não muda o ambiente. Porque tem muita gente servindo. Servir é muito bom. Tem muita gente na mesa. Estar na mesa é muito bom. Mas tem um lugar que quando ela chega, o cheiro da casa diga comigo: a minha entrega tem cheiro, a minha entrega é perfume. Pastor Júlio, eu não tenho tempo. Não, você não tem prioridade, porque tudo que tem prioridade tem o seu tempo. Pastor, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Quem quer dar desculpa sempre vai dizer que não tem tempo. E não tem tempo é a muleta da minha geração. Eu não tenho tempo. Só que um dia a gente vai perceber que tem tempo. Só que quando a gente perceber que tem tempo, talvez a gente não vai conseguir mais fazer o que precisa fazer. Porque às vezes vamos estar numa cadeira de roda. Não, o sangue de Jesus tem poder, você não vai estar num leito de enfermidade, olhando para si mesmo e dizendo: eu poderia ter feito tanto para Deus. Deixa eu te contar algo aqui. Eu sou neto de uma velhinha. A minha avó partiu para a eternidade. Ela abria a igreja todos os dias às 6 horas da manhã para orar. A minha avó tinha a chave da igreja. Ela era líder da intercessão na nossa igreja. Das 6 às 9 da manhã. E você sabia que oração não tem prazo de validade? Você vai embora e a sua oração vai continuar sendo respondida aqui. Se tem uma coisa que não tem prazo de validade no reino de Deus, é a oração. Esses dias eu vi uma matéria na ciência. A matéria que eu li
num site científico, que uma palavra liberada, ela fica durante 70 anos girando em torno do globo terrestre. Só que ela não é mais audível, não tem como mais ouvir ela, mas ela fica durante uma palavra que você fala, fica 70 anos. Eu falei, a ciência explicando o poder da oração. A ciência explicando o poder de uma palavra profética. Tem oração que você fez aqui pelos seus netos, pelos seus tataranetos, por uma geração que vai vir depois de você, que você vai embora e a oração vai continuar sendo respondida na vida deles. A minha avó foi embora e eu sou oração dela. Eu sou fruto de oração dela. Eu estou um dia em casa, deixa eu contar isso para você, o Espírito Santo manda eu contar isso, eu vou contar e vou encerrar. Eu estou um dia em casa, a minha sobrinha chega na porta de casa, e minha sobrinha era muito pequena. Isso em 2012, 2011. Minha sobrinha diz assim, tio, a avó está chamando o senhor lá. Eu fui até a casa da minha avó, e ela chegou com uma xícara de café com leite para mim tomar. Naquela época eu não tomava café puro. Graças a Deus eu aprendi, porque quanto tempo eu perdi sem tomar o café. Aí minha avó chegou com uma xícara de café com leite, me deu e disse assim, chamou você aqui que a avó quer conversar com você, é algo muito importante. Aí ela sentou na beiradinha do sofá, os cabelinhos brancos, lembro como se fosse hoje. E ela diz assim, filho, a avó está feliz em ver você pregando a palavra de Deus. Como a avó está feliz de ver você indo. A avó fica maravilhada vendo as fotos. Aí ela disse assim para mim, filho, isso é a coisa mais preciosa para Deus. É o chamado que Ele colocou em você. Fica aqui um pouquinho que eu vou te mostrar algo. Ela me disse, ela entrou no quarto e pegou um monte de caderno colorido. Sabe aqueles cadernos de capa colorida? Capa dura, amarelo, verde. Ela pegou vários. Ela chegou e jogou em cima do sofá, esparramou. E ela disse, aqui tem mais de 30 anos de ministério. Minha avó não sabia escrever. E quando ela ia visitar alguém, ela chegava na casa daquela família e ela falava, coloca o nome de todos aqui, que depois eu vou para casa e eu vou orar por eles. Aí ela, aqueles cadernos cheios de nome de pessoas, quando ela chegava em casa à noite, ela colocava todos os cadernos no chão. E ela orava. Tinha gente ali que já tinha sido curado e minha avó continuava orando. Tinha gente ali que já tinha morrido, tinha ido embora e minha avó orando. Minha avó saía da oração, vinha para casa, fazia almoço e depois do almoço ia visitar pessoas. Quando o pastor falava em cima do púlpito, o irmão fulano, vamos orar por ele. Ela ia atrás para saber o endereço, porque ela ia visitar. Andava para cima e para baixo de ônibus, às vezes a pé, visitando pessoas, orando por pessoas. E ela disse para mim assim, filho, você vai mais longe do que eu fui. Sou fruto da oração de uma velhinha que cumpriu o seu chamado. Olha aqui para mim, eu encerro agora. Para Deus pouco importa como você vai morrer. Porque trágico não é a morte. Se você olhar para Isaías, ver ele cerrado ao meio, você vai falar, que vida trágica. Não, tragédia não está na morte. A tragédia está em como vivemos. Pode estar em como vivemos. Se você olhar a vida dos discípulos, a maioria deles morreram, esquartejado. João Batista perdeu a cabeça. Se você olhar para a morte, o jeito que morreram, você vai dizer que tragédia. Mas olha para a vida que eles levaram. Uma vida entregue ao reino de Deus. O reino de Deus nós somos movidos por quê? Pela entrega. No reino de Deus nós somos movidos pela entrega em viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E agora,
Deus manda eu orar por alguém aqui que entrou aqui. E Deus tem um chamado muito grande na sua vida. E Deus já falou para você que tem. Mas por alguma coisa parou. Você está estagnado. Eu quero orar por você. Você que entrou aqui que já era para estar vivendo o que Deus tem para a sua vida. Mas em algum momento você se entristeceu. Porque servir, muitas das vezes a gente vai servir pessoas que não vão nos agradecer. E quem faz para Deus, deixa eu te falar algo aqui que vai pegar muito forte, mas quem faz para Deus não pode reclamar de gratidão. Se você faz para homens, você pode reclamar de ingratidão. Agora, se você faz para Deus, a recompensa vai vir dele. E no reino de Deus não existe perda. Não existe. Tem pessoas que entram aqui, vamos dar um exemplo. Alguém entrou aqui, assistiu um culto. Pastor Elias estava pregando aqui. E talvez na hora ele convidou algumas pessoas para aceitar Jesus e ninguém veio. Como que a gente fica? Triste? Parece que a mensagem não gerou resultado. Mas aquela pessoa não veio para frente, mas uma semente foi lançada no coração dela. Daqui 20 anos, esse camarada está com uma igreja do outro lado do país. Uma igreja lotada. E quem plantou uma semente no coração dele? Pastor Elias. No reino de Deus nós vamos ser recompensados por coisas que a gente fez para Deus e não vimos resultado. No reino de Deus, lá na eternidade, nós vamos ser recompensados por Deus por coisas que a gente fez que ninguém nos agradeceu. Pastor Elias vai chegar e Deus vai olhar para ele e vai dizer: filho, o que você tem para mim? Ele vai dizer: eu tenho minha família, Senhor. Aí ele traz a pastora, traz a filha, os netos, tal, e Deus vai falar: mas tem mais alguma coisa? Tem. Eu tenho uma igreja poderosa aí. Deus vai olhar e vai dizer: olha para trás. Eu imagino o pastor Elias, mas a pastora virando para trás e vendo gente que ele nunca pastoreou, mas entrou aqui dentro, ouviu uma mensagem. Não veio, muitas vezes nem veio. Ficou aqui 10 meses. Ficou aqui 3 meses. Ficou, foi embora. O nosso sentimento é um sentimento de perda, mas no reino de Deus não pode existir, não existe. Por mais que você olhe e diga assim: Senhor, parece que eu estou fazendo e não estou vendo o resultado. Deus está falando assim: você não está vendo o resultado aparente. Mas no meu reino, estou dizendo para você que o nível de Maria é um dos níveis mais poderosos, porque é Ele que requer de nós uma entrega. Se você tem uma entrega para Deus hoje, eu quero que você fique em pé. Sério, eu estou me estranhando porque eu não prego assim. Mas o Espírito Santo falou comigo e falou assim: filho, eu vou fluir de uma forma diferente através de você hoje. Quem já me viu pregar sabe, eu sou um pregador pentecostal, meio esfuziante. Eu já estou tranquilo, eu estou até me estranhando pregando aqui hoje. Mas eu sei o que Deus está movendo aqui hoje, nesse lugar. Eu sei a forma com que Deus está trabalhando aqui. O pai está chamando os filhos de volta para a mesa. E você sabe qual a guerra do diabo? Não é tirar você da fonte viva. A guerra de Satanás é tirar você da mesa. A guerra de Satanás não é para você não servir o pastor Elias, não servir essa visão, não é tirar você da mesa, porque se ele tirar você da mesa, você está morto. Se eu pudesse deixar um conselho aqui hoje, seria esse: não saia da mesa. Está ferido, está doente, foi traído, não saia da mesa. Foi decepcionado, não saia da
mesa. Porque se você sair da mesa, você vai perder a eternidade. Marta se conectou com a mesa servindo. Lázaro se conectou com a mesa se relacionando. Mas Maria se conectou com a mesa entregando. É você que determina o lugar que você vai estar hoje. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que tem um chamado de Deus grandioso na sua vida. E está aqui hoje com o sentimento, eu preciso fazer mais. E eu vou repetir algo aqui que o Espírito Santo manda. O crente que mais trabalha para Deus aqui está em dívida. Se o seu sentimento aqui hoje não é de dívida, você está fora do reino. Porque o Espírito Santo está martelando no nosso coração essa noite. Você precisa se entregar mais pelo meu reino. Você precisa fazer mais pelo meu reino. Cadê você que está aqui e quer viver esse nível de entrega maior? Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Eu posso fazer isso, pastor Elias? Sai do seu lugar. Seu espírito está gerando algo dentro de você. Oh, que coisa linda, que coisa linda. E em lugar, vai lá, aleluia. Presença é real, aleluia, aleluia. Aqui nesse lugar, então adorarei, então renderei totalmente a ti, então adorarei, oh Senhor, então eu louvarei, me renderei, então me renderei totalmente, totalmente a ti. É o seu nível de entrega que vai determinar o que você vai desfrutar. Deus está dizendo para mim que está abrindo o entendimento de muitos aqui essa noite. Chega de ficar se lamentando. Chega de andar de cabeça. Deus te chamou para governar. Aleluia. Ei, aleluia. Então me renderei, sou totalmente a ti, oh Senhor, então me renderei. Segura um pouquinho, com os olhos fechados agora. Eu quero que você coloque algo diante do altar agora. Coloque a sua vida diante do altar. Coloque os seus filhos diante do altar. Coloque as suas finanças diante do altar. Coloque os seus projetos, os seus sonhos, a sua vocação no altar. E peça para Deus alinhar o seu coração essa noite com o propósito dele. Alinha o nosso coração com a tua mesa, Senhor. Alinha o teu coração com a tua mesa, Senhor. Alinha o teu coração, o nosso coração com a tua mesa, Senhor. Sara-nos, Senhor. Eu vos destino o reino. Tem destino nessa mesa essa noite. Tem destino nessa mesa essa noite. Tem destino nessa mesa essa noite.
Tem destino nessa mesa essa noite. A mesa dele te dá destino. Eu vos destino o reino. A mesa dele te dá destino. Aleluia. Não, o seu destino não é as suas decepções. Não, o seu destino não é as suas frustrações. Se liberte da culpa, se liberte dos erros. Não, o seu passado fica para trás hoje. Você vai avançar. Entrega no altar, entrega no altar, entrega no altar. A sua entrega é maior do que a sua busca. A sua entrega tem que ser maior do que sua busca. A sua entrega tem que ser maior que a sua busca.